Olá, eu sou a Julie, sou nova por aqui, mas não sou por dentro muito desses vídeos que as pessoas fazem, mas o meu intuito maior aqui é poder compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco dos assuntos que, como as pessoas dizem, estão sendo o mal do século e, enfim, tentar ajudar de alguma forma as pessoas que passaram ou acham que estão desenvolvendo tal problema. Então, assim, eu quero, meu maior objetivo aqui é poder ajudar. Se alguém tiver alguma dúvida ou se alguém tiver alguma sugestão de algum vídeo, enfim, alguma coisa que queira falar comigo, tá? Eu tenho uma página no Facebook chamada Fala Ju, no qual eu escrevo textos e compartilho um pouco do meu dia a dia, ou dos meus sentimentos, ou dos sentimentos de uma pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, que tem o pânico e até mesmo pessoas que têm problemas de surtos, que isso acontece, tá? E o que as pessoas falam, como as pessoas reagem, enfim, o que vocês quiserem falar comigo. Não sou nenhuma psicóloga, não sou nenhuma médica, nem especialista no assunto. Porém, eu já passei por tal assunto, então eu sei basicamente como é. Eu sei como a pessoa se sente, eu sei como as pessoas reagem com isso, porque acho que é uma das piores partes, é como as pessoas reagem com isso, né? E como elas deveriam reagir. Então, assim, eu tô aqui pra tentar ajudar, tá? Então, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail, eu vou colocar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, podem entrar, fiquem à vontade. Primeiro eu vou começar falando sobre a infância. Por que a infância? Primeiro, eu queria falar como as pessoas reagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso. Porque uma das primeiras coisas que as pessoas falam é: isso é besteira. Não é besteira. Isso é frescura. Não é frescura, tá? Ah, a pessoa está fazendo isso para chamar a atenção. Não estou. Isso é falta de Deus. Também não é, tá bom? Se fosse tudo isso, não existiria psicólogo. Se a gente conseguisse controlar, não precisaria de psicólogo. Não precisaria de psiquiatra. Porque é algo controlável, como as pessoas dizem. Mas infelizmente não é. E hoje em dia a gente percebe que isso está muito devastador. Crianças, adolescentes, jovens, idosos. Essa doença ela está atingindo maior parte da população, muita gente, muita gente. E no local que eu trabalho, eu tenho percebido que isso vem acontecendo muito mais na área da educação. Então, eu acho que isso é algo muito assustador. Porque como que uma escola pode influenciar de tantas pessoas, tantos educadores estarem com depressão? Educadores. Então, assim, eu acho que isso tudo começa dentro de casa. Eu posso perceber que isso tudo começa dentro de casa. E para mim, na minha vida, isso começou dentro de casa. Começou na minha infância. Então, assim, mas criança não tem problema. As pessoas não têm problema para terem isso. Você sabe? Não sabe. Então, assim, eu acho que a melhor forma das pessoas reagirem, independente do que elas acreditam e se elas acreditam ou não na depressão, a primeira coisa é acolher. Acolher não custa nada para ninguém. A pessoa tendo depressão ou não, todas as pessoas elas merecem ser acolhidas. Então, assim, sempre procure perceber como a pessoa está reagindo. Procure perceber como a pessoa está lidando com tais assuntos, como as pessoas agem no dia a dia, no cotidiano, como as crianças agem na escola, como é seu filho, como é fulano, como é a criança na escola, como ela é com os colegas. Eu tinha muito aquela coisa de querer chamar a atenção, eu era meio de lua. Um dia eu queria chamar muita atenção, outro dia eu queria ficar na minha.
eu chegava e eu me isolava tanto, tanto, que as pessoas elas vinham e eu criava aquela defesa, sabe? De sair daqui, eu quero ficar sozinha, me deixa. Eu tinha muito assim, eu levava lanche pra escola e as pessoas riam de mim, as pessoas. E às vezes as pessoas não riam, mas a impressão que eu tinha é que elas estavam rindo de mim, de que todas estavam me olhando. E assim, hoje eu olho pra trás e eu consigo perceber que que muitas coisas aconteceram e que talvez ali já estivesse desenvolvendo. Eu não sei se foi desenvolvido na minha infância, mas eu sei que influenciou muita coisa. Então, eu olho para trás e eu percebo muito isso. Então, não espere a criança chegar lá na adolescência para poder ter algo mais forte, necessitar de remédios para controlar, necessitar de tratamentos atitudes muito mais drásticas por causa de algo que poderia ser tratado na infância dela. Então, se você tem tempo, se você pode recorrer, se você pode ajudar, ajude enquanto é tempo. Porque eu te garanto que isso é algo horrível. Isso é algo horrível. É algo destruidor, sabe? Devastador. Que chega e te destrói, vai te moendo, e quando você percebe, você tá em cacos. É uma sensação horrível, uma sensação de você estar morta, mas obrigatoriamente você está viva, no meio de pessoas que muito mal querem olhar para o próximo, de pessoas que muito mal querem saber o que o próximo está sentindo. Infelizmente, essa é a maior realidade da vida. As pessoas só se importam consigo mesma e acham que sempre elas são as mais corretas, elas são as mais justas, e esquecem de olhar para o próximo, esquecem um pouco dessa coisa de perceber, sabe? O próximo, de observar. Isso é essencial. Eu trabalhei com crianças por um tempo e eu comecei a ser mais perceptiva. Eu passei a observar mais as atitudes, sabe? E eu vi que tantas coisas influenciam o tratamento dos pais dentro de casa, a forma como eles falam. E realmente, a palavra tem poder. Às vezes a gente fala tanto que a criança é isso ou que é aquilo, e assim, a criança vai criando aquela revolta dentro dela, às vezes até aquela mágoa dentro dela, e aquilo, de um tempo para um outro, ele pode se desenvolver e pode piorar. É algo que parece ser muito bobo, mas não é, não é. É algo muito sério isso. É muito sério. Então eu acho que a primeira coisa que deve ser corrigida ou que deve ser feita, ou se já acontece, é você sempre melhorar, porque sempre temos algo a melhorar. Ou então, se você não faz, é você passar a fazer o mais rápido possível. Ah, mas eu não tenho filho. Mas eu tenho certeza que tem alguma criança perto de você que talvez precise de ajuda. Talvez precise de um pouco de carinho, um pouco de atenção, assim como eu queria chamar na minha infância. Eu acredito que exista alguém que precise de algo. Se não tem na sua casa, tem numa casa ao lado, no modo figurativo, mas tem. Sempre tem uma criança que pede socorro, que precisa de ajuda, que precisa de alguém que chegue e fale assim: não, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. Sabe? Não é desmoralizar os pais da criança, não, de forma alguma. Mas é você poder ser um ponto de equilíbrio na vida daquela criança. Então, eu acho muito importante. Eu passei a perceber a reação das crianças, como elas reagiam quando acontecia algo com a família delas, quando os pais eles tinham uma atitude que talvez assim não era o que elas queriam, mas os pais simplesmente impuseram aquilo e aí elas ficaram assim muito decepcionadas, porque eu acho que sempre existe um jeito de falar, um jeito de conversar. É claro que o pai ele tem total autoridade sobre a vida do seu filho. Total. Pode não ter talvez tanta moral, pode ter feito muita coisa na sua adolescência, na sua infância, que talvez ele fale: "Ah, não tenho moral para falar isso pro meu filho". Mas tem autoridade. Então eu acho também que você tem um jeito de falar, um jeito melhor de sempre conversar com a criança. E assim, eu passei a perceber, sabe, como elas reagem, como elas lidam com tais assuntos. Quando a gente começava a falar de algumas coisas, elas já olhavam assim, meio assustadas. E aí, elas às vezes não queriam falar sobre o assunto.
Então aí foi quando eu comecei a chegar e a conversar para entender o que estava acontecendo. Não porque eu queria me meter no assunto, mas é porque eu queria tentar resgatar aquela criança, tirar ela um pouco do fundo do poço e trazer ela um pouco para a realidade, onde a gente tem que agradecer pelo que a gente tem, onde a gente vê que pessoas têm às vezes uma vida pior do que a nossa e a gente não percebe. Eu tentei mostrar para elas o lado bom da vida, sabe? Eu tô vivo, eu tô viva, eu sobrevivi. Eu tinha casos de crianças que tinham pessoas envolvidas no tráfico, tinham pessoas próximas envolvidas no tráfico e que pessoas iam à casa delas e chegavam lá e invadiam a casa, falavam que ia matar todo mundo. Então você imagina isso na mente de uma criança. Mas isso não é tão diferente a um pai ou uma mãe ou algum familiar que chega e fala coisas horríveis para um filho, que chega e talvez elas com palavras consigam agredir uma criança. Isso não é diferente. Às vezes uma palavra, ela machuca muito mais do que a pessoa apanhar de algo que talvez fira fisicamente, fira, rasgue a pele, porque isso rasga o coração. É muito pior. E você pode ter certeza que muitas pessoas guardam isso. Eu falo isso porque eu guardei. Por uma boa parte da minha vida eu guardei. Hoje, com acompanhamento psicológico, eu estou sabendo lidar com isso. Eu estou aprendendo a deixar um pouco as coisas que passaram para trás. Porque uma das coisas também que o depressivo, ele tem muito, é de guardar as coisas. Só que aquilo que não te faz bem, joga fora. Não vale a pena. Não vale. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que aprender é isso. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com a forma que você olha, cuidado com os seus gestos, porque eles influenciam muito na vida de uma criança. E no local onde eu trabalho, eu consigo perceber que a maioria das pessoas que têm depressão são pessoas da área da educação. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Porque a educação, professores, diretores, secretários, auxiliar administrativo, auxiliar da secretaria, coordenadores, em geral, pessoas em geral da educação estão desenvolvendo depressão. Isso é lamentável. Então, hoje a gente consegue perceber a falta de respeito que há dentro da sala, com os professores, com os educadores em geral. E eu acho que existe uma forma de mudar isso. Ah, mas a escola é para as professoras ensinarem os alunos a respeitarem. Não, não concordo. A educação, ela começa dentro de casa. A gente tem que começar a mudança dentro de nós mesmos. Temos que começar a mudança dentro da nossa casa, para depois a gente expandir. Como é que eu vou falar de depressão se eu estou em depressão? Como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu estou em depressão e eu não consigo nem me ajudar? Você acha que eu tenho capacidade para ajudar alguém? E se uma pessoa olhar para mim e falar assim, você não se ajuda, você não consegue melhorar nem você mesmo, você vai conseguir melhorar a vida das pessoas? Então pense nisso. Sempre é hora de você mudar. Sempre é hora de você tentar, pelo menos. Senta, conversa, ajuda. Isso é muito bom. Isso é essencial na vida na criação de uma pessoa. Ao forjar um caráter, isso é essencial. Porque a pessoa que é educada, que tem uma ótima educação, ela não causa isso. A pessoa que ela é bem vista, que ela é bem entendida, a pessoa que tem atenção, que as pessoas chegam e falam com ela com bastante atenção, elas não precisam passar por isso futuramente, ou talvez presencialmente. Então, assim, perceba, observe mais, olhe mais para o próximo. Esqueça um pouquinho de você, saia um pouquinho do seu mundo individualista e olhe para o próximo. E bota uma coisa na sua cabeça que isso não é frescura. Isso não é um absurdo. Isso não é coisas para quem tem muitos problemas. Isso não é coisa
para quem não tem Deus. Isso não existe. A depressão, ela tá aí. Ela tá aí rondando tudo quanto é lugar. E o que a gente mais vê é casos de suicídio. Então eu acho que é hora da gente tentar mudar um pouco isso. É hora da gente começar a entender as pessoas. A gente sair um pouco da parte óbvia e ir para a parte investigativa. O que está acontecendo? Precisa de ajuda? Não, eu tô aqui. Se importe mais com os outros. Ajude mais. Ouça mais. Perceba mais. Ame mais. Eu acho que é isso que a gente precisa. É uma breve, ao mesmo tempo muito demorada, porque eu já tô vendo que já tem bastante tempo, né? Mas o vídeo está bem longo. Mas assim, é uma introdução ao assunto. Infância é algo bem algo que precisa ser muito discutido hoje. Que isso precisa ser muito observado, porque as crianças de hoje são os jovens de amanhã. Como é que será essa juventude? Precisamos fazer algo. Precisamos mudar um pouco isso. Precisamos fazer com que futuramente seja o bem do século e não o mal do século. Então, acho que dá pra gente mudar alguma coisa. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aí, dá um like, por favor, tá? Não sou muito boa nessa coisa de gravar vídeo, não, mas pelo menos eu dei o primeiro passo, eu comecei. Então, pra mim tá ótimo. Como eu disse, meu intuito é esse, é ajudar as pessoas. Então, como introdução, lancei essa. Ajude o próximo. Isso é essencial. Isso é a principal parte para você conseguir ter um futuro melhor até. Porque isso influencia muito na nossa vida também, né? Porque o professor, quando ele ensina, ele aprende também. E a gente, quando a gente faz algo pela pessoa, a gente faz algo por nós também. Então, isso é muito essencial. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser falar, quiser fazer alguma pergunta, ou sugerir mais alguma coisa, ou quiser falar mais algo, ou discutir mais sobre tal assunto, eu estou aqui super disponível. Vocês podem mandar as perguntas que eu vou responder numa boa, principalmente se o assunto for criança. Porque eu acho que hoje em dia a gente precisa fazer muito pela infância. Eu estou errando tudo hoje. Nós precisamos fazer muito pelas crianças de hoje. Então, é tempo disso. Chegou a hora disso. Na verdade, sempre era a hora disso, mas a gente nunca fez. Então, acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa fazer. É isso, tá? Dá uma curtida lá na minha página, se puder. Dá uma olhada nos textos, eu acho que são muito legais, são muito bons. E talvez ele fale com você, se você tem algum problema. Comece a acompanhar os vídeos, que a gente vai, cada dia mais eu vou falando sobre um assunto. Então, é isso. Um beijo e tchau. Desculpa pela demora, porque eu não sou acostumada com esse negócio de vídeo. Beijo, gente, e até a próxima.